Muito boa noite, seja bem-vindo ao Especial Informação. Hoje vamos falar sobre a crise da água em Newark e mais particularmente no bairro Leste ou no Ironbound. É uma situação que tem sido complicada para os residentes. Obviamente que a autarquia tem tentado resolver o problema, mas o Ironbound é um caso muito especial, como vamos poder observar com hoje o nosso convidado, o vereador Augusto Amador, que vai falar um pouco mais sobre este assunto. Atenção, são 2.000 casas no Ironbound afetadas pelo problema do chumbo na água. E isso, obviamente, que prejudica a população, preocupa os residentes e é necessário uma urgência muito grande na resolução deste problema. Augusto Amador, esta é a verdade nua e crua. Boa noite, Luís, e boa noite, senhores espectadores. Como tínhamos dito desde o princípio da crise, o problema do chumbo na água, portanto a água contaminada na cidade de Newark, afeta também o bairro Leste. Por isso exigimos que os filtros fossem dados também a residentes do bairro Leste, especialmente aqueles que têm os canos diretamente ligados à casa com chumbo. Isso foi-nos negado. Depois pedimos também que a água engarrafada fosse distribuída pelos residentes do bairro Leste, foi também negado, e hoje chegamos à conclusão que o problema também afeta os residentes do bairro Leste, especialmente aqueles que têm casas que foram construídas antes de 1986, em que os canos eram feitos ou usados com chumbo. E, portanto, isso está a acontecer hoje. Tive o conhecimento hoje de manhã, depois de questionar novamente esta situação, tive o conhecimento de que na Barbara Street estão exatamente a tentar resolver o problema da contaminação da água. Portanto, isto tem sido um problema muito grave. O Mayor esteve aqui, nos nossos estúdios, há cerca de 2 semanas, com a Vice-Mayor, e informou a comunidade que havia 2.000 residências, de facto, ou mais do que isso. Mas há um pormenor curioso, é que não falou, por exemplo, dos estabelecimentos comerciais, sobretudo de restaurantes, cabeleireiros e outros estabelecimentos que podem ter água contaminada. Exatamente, isso é um problema grave, é um problema que deve ser trazido ao de cima e deve ser resolvido o mais depressa possível, porque uma das facetas mais importantes do bairro Leste é a qualidade dos seus restaurantes e o facto de haver muitos restaurantes no nosso bairro. Esse pormenor, desde o início, devia ter sido resolvido, indo diretamente ao fundo da questão. Ignoraram, alegando que a água que é usada no bairro Leste vem do reservatório do Wanacue. Foi por isso que não foram distribuídos filtros no nosso bairro? Foi por isso e foi por isso também que não foi distribuída água engarrafada. No entanto, viemos agora a descobrir aquilo que mencionamos no princípio, que havia casas no bairro Leste, devido aos estudos que foram feitos de início, que estão também contaminadas, porque o problema grave não é na qualidade da água que vem de um reservatório ou de outro. A qualidade o problema vem não só da qualidade da água, mas bem essencialmente do facto de que no bairro Leste há casas que foram construídas antes de 1986 e que foram construídas com canos com chumbo. Portanto, essas casas têm o cano que liga... Portanto, não são só casas que foram construídas antes de 1954. Exatamente. Portanto, esse problema tem que ser resolvido pela autarquia e tem que ser resolvido de uma forma grátis, como está a ser resolvido nos outros bairros. Sem afetar os impostos. Exatamente. E não vai afetar os impostos. Há um pormenor muito importante. Eu tive conhecimento, a semana passada, de que há uma pessoa numa rua qualquer que foi interpelada por um vizinho que trabalha no Departamento da Água e exigiu-lhe que lhe fosse dado $1.000 para resolver esse problema, por mudança do cano que vai da rua até à casa. Eu quero mencionar isto, que todas as pessoas que têm a necessidade de ter o cano substituído por um cano bom, normal, não têm a necessidade de pagar um tostão, nem têm aumento de impostos. Se tiverem conhecimento de que alguém lhe está a exigir alguma coisa, venham falar comigo no Laraceriol
portanto, eu lhes garanto que não têm que pagar absolutamente nada. Houve muita gente que também está preocupada porque disseram que nunca ninguém lá foi a casa levar água. Atenção, o Mayor disse aqui que as pessoas podiam, ou das casas que estivessem afetadas, podiam ir levantar a água em determinados postos. Mas no Ironbound não existe nenhum. Isso foi-nos negado desde o princípio, como toda a gente sabe, não só pela administração da cidade, mas também pelos tribunais. No entanto, reconhecemos hoje, e a administração reconhece hoje, que há casos de contaminação da água no Ironbound. Foi isso que eu disse desde o princípio, e os residentes do Ironbound não deviam ter sido tratados de uma forma diferente como foram tratados os residentes dos outros bairros. Porquê? Já resolveram o problema nos outros bairros? O problema nos outros bairros está a ser resolvido, porque há uma lista que nós temos que reconhece onde existe o cano com chumbo que afeta a qualidade da água que vai para as casas. Essa lista eu devia ter essa lista hoje, não tive ainda, no entanto tenho a impressão que a lista virá até o fim do dia. Mas eu tenho a boa notícia de que a mudança dos canos está a ser feita também no bairro Leste e está a ser feita hoje na Barbara Street. O Mayor disse aqui que tudo estaria concluído no máximo num ano, sensivelmente. Prevês que seja esse o prazo? Não, eu penso que em 2 anos tudo estará concluído, porque o problema é enorme no bairro Este e no bairro Sul, devido ao facto não só de que os canos têm o problema do chumbo, mas a água que vem do Paconaco, do reservatório, diferente do nosso, também está contaminada. Portanto, eu de uma forma otimista, dou 2 anos. O Mayor disse 1 ano, oxalá que seja 1 ano. Eu queria também chamar a atenção dos telespectadores que este nosso programa pode ser visto no Facebook. Portanto, terá que clicar SPT Television, muito simples, SPT Television, e pode ver este programa a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia, e obviamente saber aquilo que se disse aqui. É importante uma notícia que foi publicada por um jornal norte-americano, uma entrevista que o Augusto Amador dá, referindo-se a um artigo publicado no jornal português luso-americano. Ele diz que o artigo cita entidades oficiais, mas não diz quem, que entidades são, quando, de que é que eles falaram, qual foi o tema. Nós temos, de facto, aqui no luso-americano, na edição do dia 6 de setembro, quando foi escrito que 2.000 residências no Ironbound estavam afetadas com o problema da água, e a entrevista foi dada pela adjunta do Presidente da Câmara, Lígia Freitas. Eu não estou aqui para discutir qual é a verdade das coisas. Estou aqui simplesmente com a intenção, que foi aquilo que aconteceu hoje de manhã e tem acontecido desde o princípio da crise, para resolver o problema o mais depressa possível, para que as pessoas se sintam à vontade. Não estou aqui para criticar absolutamente ninguém. Nós, numa altura como esta, em que há uma crise enorme, numa altura em que o desenvolvimento afeta de uma forma positiva a cidade de Newark, não necessitamos... Não podemos ter um aspecto negativo. Não necessitamos de criticar uns aos outros. E não ter um problema desta dimensão, não é? É necessário fazer uma frente comum, com força, com peso, e que diga a verdade às pessoas. Nós temos a necessidade muito grande de zelar pelos interesses das pessoas que vivem cá. De uma forma e não mentir. Há um problema maior do que Flint, no Michigan. Não, Flint não só teve um problema enorme e a causa do problema foi diferente de Newark. Porquê é que os filtros não funcionaram aqui? Foram distribuídos pela Não, foram só 3 ou 4 não funcionaram. 97%, de acordo com a informação que foi recebida ontem à tarde, 97% dos filtros que foram distribuídos funcionaram. O meu problema como vereador do bairro Leste... É os outros 3%. Não, o meu problema é que recusaram distribuir filtros no bairro Leste. Exatamente. Quando há 2.000 casas... Na altura, alegando que não havia problema no bairro Leste, porque a água vinha do reservatório Guanaquil. Mas há. Mas há um problema, e o problema tem que ser resolvido.
Então, se me permites, só antes de continuarmos, vamos. O Carlos Ferreira, nosso companheiro de trabalho, teve a oportunidade de entrevistar várias pessoas hoje no bairro Leste e assistir a alguns trabalhos também de início de substituição de canalização para tentar resolver este problema grave do chumbo na água. Vamos ver. O Newark, como sabes, foi avassalado por esta questão toda dos níveis de chumbo na água, níveis que chegaram a 3 vezes mais daquilo que é estipulado pela Federação de Proteção do Ambiente. Que tipo de apoio sentes tu, como moradora deste bairro, que a Câmara Municipal está a dar? Absolutamente nenhum. Até agora apenas recebemos uma carta a dizer que havia o LED, da situação do LED, não recebemos água, nada, não há filtros para este lado, nada. Em termos de alguém te mandou uma carta a dizer que realmente os níveis de chumbo na água deste lado também estava contaminada? Sim, mas agora há pouco tempo, em agosto, até foi antes de eu ir a Portugal que eu recebi a carta a dizer isso e já estavam a falar há muito tempo. Quando tu recebeste essa notícia, como é que te sentiste? Mal, porque tenho os meus filhos, tenho 2 pequeninos, tenho um de 4 anos, tenho um de 9 anos, estão na escola e eles dizem que bebem água, não deixam beber nas garrafas, então que bebem água do, como é que se diz, do fountain. E acho que isso não está bem. Eu já vi falar, mas não recebi nada oficial. Sente algum tipo de apoio da Câmara Municipal nesse sentido? Não, nunca apoiaram nem nunca falaram connosco. Está a tomar algum tipo de providências nesse sentido? Sim, eu compro água engarrafada e tento usar, mas não sei mais nada. Eles informaram-nos por um telefonema, eu nem carta recebi. Recebo telefonemas a todas as horas, às 10 da noite, com uma criança de 4 anos em casa a dormir, mas foi só pelo telefone que me informaram. E sente algum trabalho da Câmara Municipal nesse sentido? Nada, não nos deram nada, não há garrafas de água para nós, não há filtros, não há nada. Porque é que acha que a Câmara Municipal não vos apoia assim tanto? Se calhar pensam que nós podemos mais que ao outro lado, não sei. Este lado era antigamente mais portugueses e pronto, eles não, se calhar não reclamam tanto ou não pedem tanto e eles acham que a gente pode mais. Registaram-se inúmeros casos em que os níveis de chumbo na água aqui de Newark atingiram o triplo estipulado pela Agência de Proteção do Ambiente. Como é que tu recebeste essa notícia? Bom, ao início foi um pouco preocupante, porque como eu utilizo água todo o dia para o negócio, na verdade foi preocupante, não é? Mas com a investigação eu tenho um método, uma máquina especial para isso, então até agora eu tento controlar o uso da água normal, não é? Porque na verdade é preocupante, não é? Mas até agora não tenho tido nenhuma situação. Os clientes, claro que sempre perguntam, mas eu apresento o aparelho que eu uso e, nesse momento, não passa nada. Muito bem. E em termos de comunicados da Câmara Municipal, como é que tu sentiste? Se tiveste algum apoio, se não, em termos da Câmara? Bom, eu não recebi nada aqui neste negócio. Eu recebi em casa, não é? E acompanhei um pouquinho das notícias, mas, na verdade, aqui nunca veio ninguém falar nada disso. Então, eu acho que na comunidade comercial não senti a preocupação desta área por perguntar aos comerciantes se precisavam de apoio. Gostarias de fazer algum apelo à Câmara Municipal como comerciante desta área? Sim, claro. Eu acho que é muito importante porque eu acho que esta cidade, especialmente esta zona, a maioria de restaurantes, somos pessoas que... Restaurantes, pastelarias, todas estas pessoas, muita gente não tem essa informação e é muito importante que haja uma comunicação especial para essas pessoas, porque todos nós utilizamos o serviço e há muita gente que, com falta de informação, que imagino que continua a utilizar o serviço da água normal. E isso é preocupante porque todos nós utilizamos água, não é? Então acho que a Câmara devia ter, não sei, há várias maneiras, uma reunião, não sei se houve eu não fui convocada e acho que seria muito importante a informação, informar a comunidade de comerciantes que isso é perigoso. Aqui está o relato de alguns residentes do bairro Leste sobre esta crise da água. Augusto Amador, a minha pergunta é esta, e é muito importante. Tem havido falta de informação, como disse, por exemplo, esta senhora nesta entrevista?
Eu creio que a falta de informação que temos tido, especialmente no bairro Leste, foi devido ao facto de que se criou este conceito de que o problema não existe no bairro Leste. Devido ao facto de que a água que é consumida pelas pessoas que vivem neste bairro vem de um reservatório diferente, do Wanacue, criou-se este conceito de que o problema não existe no bairro Leste, quando o problema tem mais a ver com a qualidade dos canos e como os canos foram usados, que tipo de cano é que foi usado, na construção de casas, especialmente antes de 1986. O que devia ter sido feito de início era informar os residentes, incluir os residentes no tipo de informação que foi enviada para os residentes dos outros bairros, o que não foi feito, criando-se no conceito dessas pessoas, que têm a obrigação de tomar as decisões relacionadas com resolver o problema, é que não havia problema no bairro Leste. Apesar disso, há 2.000, calcula-se que há 2.000 casas afetadas por este problema. Ora bem, a informação que foi enviada especialmente e com uma certa razão para os outros bairros, onde houve um problema gravíssimo. Há um problema gravíssimo, por exemplo, no bairro Oeste e no bairro Sul. O que devia ter sido feito no bairro Leste era incluir o bairro Leste também no tipo de informação que foi disseminada para os outros bairros, o que não foi feito. O apoio dado pelo Essex County Executive Joe DiVincenzo, também pelo governador, acho que totaliza cerca de 120 milhões de dólares. Isso é suficiente para resolver todos os problemas da cidade ou este bairro não está incluído nesse volume de dinheiro que vai ser utilizado? Não, mas nesse aspecto está, e as obras na Barbara Street indicam exatamente isso. Nós sabemos quais são as casas que têm canos com chumbo. Temos essa lista, estou à espera de atualizar essa lista. O Departamento de Água vai atualizar essa lista. No entanto, os fundos... Essa lista vai ser tornada pública? Vai ser tornada pública, pelo menos para os residentes do bairro Leste. Do bairro Leste, pois. Aqueles que têm realmente canos com chumbo. Quem não tem canos com chumbo, mas gostaria de saber a certeza quanto à qualidade da água que é usada, deve exigir que seja feito um teste. E o teste é de graça. Devem telefonar imediatamente para o 973-733-6703, que é o Departamento da Água, que registra a aplicação feita pelas pessoas e o teste da água será feito dentro de uma semana, 2 semanas. Vai lá alguém a casa, obviamente, bem identificado. Exatamente. Como foram à minha na sexta-feira, deixam uma garrafa com uma lista de instruções, tira-se água na cozinha e é enviada para ser testada. Depois recebemos os resultados dos testes e, conforme os resultados dos testes, vamos pedir ou não a mudança da canalização da rua para a casa. Atenção que é importante registrar um facto. Não é só a água que se bebe, é a água com que se cozinha. Exatamente. É a água com que tomamos banho, porque há, como toda a gente sabe, a água do chuveiro, penetra nos olhos, nas vias respiratórias, na boca. Tudo isso ou pode ter contaminação com chumbo. Portanto, não é só a água que se bebe. E também não é só ferver a água, porque o chumbo mantém-se após ter fervido a água. Isso pode ver nas panelas de ferro com que cozinhamos, ou a maioria das pessoas cozinham, que depois de ter cozido alguma coisa, fica logo um rasto portanto, na panela mais negra do que o costume. Muitas vezes é preciso arear essas panelas para tirar isso. Há 2 situações que nós temos, e eu continuarei a lutar por isso, para resolver o problema das casas que têm onde a água está contaminada, e continuarei a resolver até ao último caso. Em segundo lugar, as escolas. É extremamente importante que a qualidade da água que é bebida nas escolas, que é usada nas escolas, seja do melhor, porque o problema do chumbo afeta essencialmente as crianças na sua idade. Nós temos que resolver esse problema também. E estou à procura de uma solução. Se
As escolas públicas de Newark, foi na Wilson Avenue. o último caso que tivemos conhecimento público foi na Wilson Avenue, principalmente. Portanto, nós temos dois campos de batalha. Um é o problema relacionado com a contaminação da água em residências e em lugares de comércio, como por exemplo restaurantes. Nós somos muito famosos por termos restaurantes. Eu não vi até hoje nada da parte da cidade que demonstre uma atitude de resolver o problema relacionado com a qualidade da água dos restaurantes. Atenção à água com que se rega os quintais. Atenção que as pessoas plantam tomates, alfaces, couves nos seus quintais com água contaminada. Portanto, esses alimentos podem estar também contaminados. Em segundo lugar, continuarei a batalhar para que as escolas públicas de Newark façam testes às crianças nas escolas, porque eu não estou à vontade para dizer que não há chumbo nas escolas, quando, por exemplo, há 3 ou 4 anos tivemos o problema da Wilson Avenue, que foi fechada principalmente por essa razão. Durante algum tempo houve relatórios do IRA a informar de que estava tudo bem com a água em Newark. E de repente surge este problema que já existe há tantos anos. Como é que é possível? Achas que as entidades oficiais não foram, digamos, competentes para informar com objetividade e com verdade? De uma certa forma, os políticos nunca gostam de anunciar a parte negativa das questões, e eu penso que foi esse o caso. Mas eu continuo a dizer, aquelas pessoas que tenham uma certa dúvida em relação à qualidade da água que usam, devem telefonar, independentemente de viverem numa casa que foi construída antes ou depois de 1986, devem telefonar exigindo que se faça um teste. Mas, por exemplo, casas construídas em 1990 podem não ter problemas de chumbo ou podem? Podem não ter. Podem não ter porque em 1986 o Governo Federal aboliu completamente o uso de canos com chumbo na construção de casas. Portanto, tudo o que aconteceu depois de 1986, todas as casas que foram construídas sem chumbo nos canos. Tudo o que foi construído antes de 1986, há uma certa dúvida. E essa dúvida só pode ser eliminada quando se fizer o teste. O que é que se pode dizer, por exemplo, aos inquilinos das casas e não aos senhorios? Porque há muitos inquilinos que já nos contactaram a dizer nós não somos donos das casas, mas estamos preocupados. Porque muitas vezes os senhorios também não querem, sobretudo aqueles que não residem nesses edifícios, não querem avançar com estas obras. Independentemente de serem inquilinos ou senhorios, os inquilinos devem, em princípio, chamar a atenção da administração da cidade para que se faça um teste na qualidade da água que usam. Se for descoberto que há chumbo na água que é usada, a responsabilidade pertence à administração da cidade de mudar a canalização que vem da rua para o prédio onde vivem as pessoas. Uma pergunta também que me fizeram hoje de manhã, muito curiosa. É necessário fazer buracos nas estradas e nos passeios. Como é que vai ser a qualidade de vida do Ironbound daqui a 6 meses? Em plena, portanto, época de inverno, com necessidade de circular nas ruas, com ruas esburacadas como já estão. Uma das garantias que nós damos, e estivemos a discutir hoje isso, com o Departamento de Engenharia, é que todas as ruas onde haja a necessidade de abrir um buraco para corrigir este problema, todas essas ruas vão ser realcatroadas. Portanto, não vai haver problema e possivelmente na próxima primavera ou durante o verão do próximo ano, o problema está resolvido com a pavimentação das ruas que forem afetadas por este problema. No entanto, eu volto a falar na mesma questão. Se tiverem dúvidas em termos da qualidade da água que usem, telefonem, marquem um apontamento, vejam a qualidade, o tipo de qualidade da água e telefonem para o 733-6703. Se não tiverem resposta ou se lhes disserem, por exemplo, que não há necessidade de haver um teste, falem connosco, telefonem para o nosso escritório. Muito curioso perguntar-te também, já discutiste todas essas preocupações com o próprio Mayor? Todas. Inclusivamente, lembro-me, por exemplo, quando a crise despontou, há cerca de 4 ou 5 meses, numa sessão privada que tivemos, depois de uma sessão pública, eu levantei a questão dos fields, porque é que o Bairro Leste é ignorado em termos
da atribuição dos filtros e foi-nos dito essencialmente que, devido ao facto da água que é consumida no bairro leste, que vem do reservatório do Wanaque, que está em boas condições e, portanto, os residentes não necessitam de filtros. Isto já aconteceu há 5 ou 6 meses. O que devia ter sido dito no princípio é que há um problema no bairro leste. E o problema no bairro leste pode não ser tão grande como há nos outros bairros, mas, devido ao facto de haver um problema no bairro leste, tem que se lidar com esse problema e tem que se resolver esse problema também. Portanto, enquanto nada disso se resolve, porque vai demorar algum tempo, obviamente, em todas as casas podem ter canalização substituída em 2 semanas, ou no mês, ou em 2 ou em 3, o conselho é beber água engarrafada, certo? Portanto, para aqueles que têm dúvidas em relação à qualidade da água que usam. Agora, há uma coisa, porquê é que não há um centro de distribuição de água engarrafada no Ironbound? Eu vou tentar resolver esse assunto o mais depressa possível, não só com ofertas feitas pela própria cidade, mas também com pessoas que me têm telefonado e que me têm dito que estão dispostas a contribuir para que isso aconteça. No entanto, devido à informação que nos foi dada pelos tribunais e pela administração da cidade, em que não havia necessidade da água engarrafada ser distribuída no bairro leste, hoje, como se reconhece que há um problema, claro. Hoje tenho a certeza absoluta que mudaram as coisas, mudam os tempos e mudam as vontades. E, neste caso, a vontade da administração de certeza absoluta que é diferente daquela que era há 4 ou 5 meses. Os filtros, há muita gente que tem filtros em casa. Não quer dizer que nem todos sejam bons, obviamente, ou nem todos sejam maus, porque aqueles que a Câmara distribuiu provaram-se que não funcionaram. Não, discordo disso, porque os resultados dos 3 ou 4 é que não funcionaram. De 3 ou 4, portanto, 97% dos filtros que foram dados funcionaram. E somente 3 ou 4 não funcionaram. Portanto, quem tem filtros está praticamente relativamente bem protegido, não é? Sim, sim. E era aquilo que devia ter acontecido nas 2.000 casas que são reconhecidas como casas com canalização com chumbo, que deviam ter sido incluídas no projeto da distribuição dos filtros, e não foi. E não foi, não porque se criou este conceito de que o bairro leste não precisa absolutamente nada. Como diz uma das nossas entrevistadas, talvez porque a gente não precise cá em baixo e outros bairros precisem, não é? Mas ficamos com essa dúvida. Bem, muito obrigado, Augusto Amador, pela informação. Nós ficamos por aqui. É importante saber, como já disse o Augusto Amador e muito bem, que saiba se a sua casa tem canalização em condições, deve ligar para um teste 973-733-6703 e tentar resolver o problema com a maior brevidade possível. Como já disse, não há despesa absolutamente nenhuma para os proprietários, nem há aumento de impostos. Nós, por cá, continuamos a beber água sem chumbo. Só mais um aviso, se alguém for contactado por um funcionário do Departamento da Água, por outra pessoa, a exigir uma quantia qualquer para resolver o problema, por favor, contacte-nos o mais depressa possível, não pague nada a ninguém, porque todo o serviço é grátis. Claro. E pronto, e nós ficamos por aqui, desejamos a todo o nosso auditório a continuação de muito boa noite, até ao próximo Especial Informação. Até lá, boa noite ao Gustavo. Boa noite.